Pessoal, essa é a nossa aula 1, nossa primeira aula sobre o tema de geometria solar. Além dessa, a gente vai ter outras aulas falando sobre o tema também. Eu dividi em várias aulas porque o tema ele é um pouco extenso, mas é um tema que é extremamente importante, principalmente para a gente entender qual que é o melhor ângulo de inclinação dos módulos fotovoltaicos para poder conseguir gerar mais energia elétrica. E esse ângulo de inclinação ele interfere diretamente na quantidade de energia elétrica que eu vou gerar. E principalmente também para poder entendermos por que, que a recomendação geral é instalar o meu módulo fotovoltaico com uma inclinação igual ao valor da latitude do local. A gente vai conseguir entender isso também através aqui das nossas aulas sobre geometria solar. Meu nome é Anderson, sou engenheiro eletricista, especialista em sistemas fotovoltaicos e energias renováveis. E se você quer receber um e-book gratuito contendo mais informações sobre geometria solar e também sobre geografia básica aplicada a sistemas fotovoltaicos, a geometria solar, basta se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo e escrever o seu e-mail aqui nos comentários que você vai estar recebendo de forma gratuita esse e-book. Outro ponto que é importante antes de nós iniciarmos a nossa aula é que, para poder entender a parte de geometria solar, é importante rever alguns conceitos básicos de geografia, porque a gente vai precisar desses conceitos na geometria solar. E aí eu tenho outro vídeo aqui no canal, onde eu abordo somente essa parte dessa geografia que é aplicada a sistemas fotovoltaicos e a geometria solar. Então eu vou deixar o link aqui no vídeo, vou deixar na descrição e nos comentários também. É importante que você vá lá e assista esse vídeo primeiro para poder rever esses conceitos básicos de geografia, porque a gente vai precisar deles aqui na parte de geometria solar. Então vamos lá para a nossa videoaula. Quando a gente fala de geometria solar, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre os movimentos que a Terra faz ao redor do Sol, porque esse movimento ele impacta diretamente na irradiância solar que está incidindo sobre a Terra. E o primeiro movimento que nós temos é o movimento de rotação. Acredito que isso aqui seja um conceito básico para todos, mas eu faço questão aqui da gente rever. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. E esse movimento ele vai estabelecer os dias e as noites. Por causa desse movimento, vai ter alguns momentos que parte da Terra vai estar de frente para o Sol, onde nós vamos ter o dia, e alguns momentos em que a Terra, parte da Terra vai estar de costa para o Sol, e nesse momento ali a gente vai ter a noite, né? Então a gente tem essa imagem animada aqui que nos ajuda a verificar essa questão do movimento de rotação da Terra. Percebam que tem um ponto interessante aqui, que a Terra ela tem um ângulo de inclinação. A Terra, o globo, ele não está completamente em pé, né? Ele não está nessa posição. Ele tem uma inclinação, e essa inclinação tem um valor de 23,45 graus, tá? Então, olha aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue perceber isso, né? Então, a Terra tem essa inclinação de 23,45 graus. Então, isso é um ponto importante para nós e a gente vai entender o que, que isso interfere na questão da irradiância solar. E a gente tem um outro movimento, que é o movimento de translação, o movimento translacional, que é esse movimento aqui, ó, que a Terra vai fazendo ao redor do Sol. E percebam que ele não é um movimento circular perfeito, ele é um movimento no qual nós chamamos de movimento elíptico. E aí, o conjunto desses dois movimentos, né, o movimento de rotação e o movimento de translação, ele vai me dar os dias e noites e vai me dar também as estações do ano, as 4 estações do ano. Então, nessa imagem aqui, a gente vai conseguir verificar isso melhor, porque que acontece as 4 estações do ano devido ao movimento ali de rotação e principalmente o movimento translacional que a Terra faz ao redor do Sol. Então, vamos pegar aqui um ponto de referência. Vamos pegar aqui em dezembro, quando nós temos ali o verão. Por volta ali do dia 21 de dezembro é onde se inicia o verão. Aqui para nós que estamos no hemisfério sul. Então, o que, que acontece? Quando nós estamos aqui em dezembro, a gente tem o solstício de verão, né? O nome técnico para o verão é solstício de verão. E o que, que está acontecendo aqui nesse movimento, nesse momento? A Terra ela está dessa forma aqui em relação
ao Sol. Então percebam que os locais que estão aqui abaixo da linha do Equador, né, essa linha aqui, ó, essa linha central aqui é a linha do Equador, a, as partes da Terra que estão abaixo aqui da linha do Equador, nesse período aqui, nesse momento aqui em dezembro, todo esse território aqui abaixo da linha do Equador tende a receber mais irradiação solar. E percebam que os locais que estão aqui acima da linha do Equador, ou seja, lá no hemisfério norte, tendem a receber menor irradiação solar. Tá? E aí percebam que, pelo fato da Terra ser inclinada com um ângulo de 23,45 graus e ela está nessa posição aqui em relação ao Sol, devido ao movimento translacional que ela vai fazendo, de fato, as regiões que estão abaixo da linha do Equador vão receber mais irradiância solar em relação às regiões que estão acima da linha do Equador. Por isso que aqui no hemisfério sul, em dezembro, nós temos o solstício de verão, e as regiões que estão acima da linha do Equador, que estão no hemisfério norte, estarão no inverno. E aí, à medida que os dias vão passando e que a Terra vai fazendo um movimento aqui translacional em relação ao Sol, quando chegar aqui em março, a gente vai ter o que nós chamamos de outono, e o nome técnico é equinócio de outono. E aí percebam que nesse momento, é, os dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, estão recebendo praticamente a mesma quantidade de irradiância solar, ou seja, de forma igual. Por isso o nome equinócio, né? O equinócio é uma palavra do latim e ela dá essa ideia de igualdade, né? De igual, tá? Então aqui no mês de março. E aí a Terra continua fazendo o movimento translacional dela. Quando chega aqui próximo ao dia 21 de junho, a gente vai ter o inverno, ou seja, o solstício de inverno, que é o nome técnico. Nesse momento, as regiões que estão acima da linha do Equador, ou seja, as regiões que estão no hemisfério norte, tendem a receber maior irradiância. E as regiões que estão aqui abaixo da linha do Equador, que estão aqui no hemisfério sul, e no caso o Brasil está concentrado aqui no hemisfério sul, tendem a receber menor irradiância. Por isso aqui a gente vai ter o inverno. E lá no hemisfério, norte vai ter o verão. E aí a Terra continua fazendo o movimento translacional. Quando chega aqui em setembro, a condição que nós tínhamos em março se repete agora em setembro. Aí nós temos o equinócio, que nós chamamos de equinócio de primavera, e aí volta aqui depois novamente para o solstício de verão, tá? Então percebam, tem dois pontos importantes para nós aqui, né? Vamos olhar isso aqui. Devido ao movimento translacional, que não é um movimento circular perfeito, é um movimento elíptico, e devido ao eixo de inclinação que a Terra tem, de 23,45 graus, né, isso vai estabelecer as estações do ano. Então, o conjunto aí desses dois movimentos, movimento translacional é o movimento de rotação mais o eixo de inclinação que a Terra tem, isso vai estabelecer ali as estações do ano e os dias e noite. Então é importante a gente rever esses dois movimentos aqui, porque a gente vai precisar disso nas equações matemáticas referente à parte ali de geometria solar.